A história foi escrita e ela não volta atrás. A série O Eternauta é um dos maiores primores que tem por aí e eu vou mostrar pra vocês aqui agora o porquê que essa grandiosa obra, essa magnífica obra, ela tem tudo pra te levar a querer assistir mais e mais pro resto da sua vida, tá? Nós temos uma crítica aqui pesadésima ao imperialismo e à opressão colocada de uma maneira totalmente simbólica, totalmente artística, naquela poesia de cena após cena, numa invasão alienígena aqui na Terra, numa Terra que fica no meio de um apocalipse e nós estamos presenciando tudo ser escrito, acontecer a história de fato num cinemão de Hollywood, que não é de Hollywood e aconteceu aqui nos nossos vizinhos, aqui na Argentina. Viva la resistência, viva la Argentina. A série é impecável e impressionante. Meus amigos, pra quem não assistiu aí o Eternauta, eu não vou nem te falar nada pra quem não assistiu, porque vai dar, por favor, assista o Eternauta urgentemente. Mas vamos lá, vou começar aqui um pouquinho sem spoiler, mas com a sinopse aqui de Eternauta. É o seguinte, você tem aqui um monte de amigos argentinos, todo mundo ali vivendo naturalmente, como em qualquer lugar do mundo, um apagão geral, aquele blackout absoluto. Eis que surge uma mudança climática assombrosa do verão, tá? No verão começa a nevar, neve, gelo, nevando, a aurora boreal se formando ali perto do mar e do nada é uma neve altamente tóxica que ao relar nas pessoas começa a matar todo mundo. E aí isso leva também a um apocalipse, porque nós estamos bastante acostumados a assistir questões de apocalipse no pós-apocalipse, né? Nós estamos vendo The Walking Dead. O Rick Grimes já acordou depois do grande evento. O que mais tem aí? Vai que acordamos depois do evento. Nós tivemos uma passagem ali pelo Eu Sou a Lenda, onde começa a acontecer, mas depois tem já uma passagem, aconteceu, ou 5 anos depois. Nós não vivenciamos de verdade ali o apocalipse rolando em muitas obras, né? Algumas colocam sim, mas muitas obras não nos colocam dentro do apocalipse. Você vê o seu vizinho ali morrendo, você vê a criança, o cachorro, é pesadésimo. E o tom que essa série do O Eternauta coloca pra gente, ela é pesada sim. Ela é pesada num peso totalmente perfeito, num peso válido, eu não gosto de coisa pesada, mas é um peso que precisava ter, pra demonstrar a seriedade com que eles abordam o assunto. E aí, começam luzes vermelhas no céu para aumentar o suspense. Aqui está a sinopse da série. Totalmente sem spoiler, é só a sinopse. O que você vê no trailerzinho da Netflix ali. Você viu no trailer que eu acabei de falar aqui agora. Então, nós vamos entrar agora com alguns spoilers, mas eu quero mostrar o que o escritor, o autor dessa obra, o Héctor Germán, o que ele quis fazer aqui, tá? Porque eu falei pra vocês de uma neve, são alienígenas que vêm pra Terra, coisa e tal, são alienígenas. Ele tentou colocar a opressão imperialista de uma maneira simbólica dentro dessa série. Então, vamos com spoilers também, não se preocupa não se agora rolar alguma coisa, mas é claro que você já assistiu o Eternauta, você não tá dormindo no ponto aí, eu sei. O Héctor, o autor, olha só a coisa que aconteceu. Ele, em meio ali ao regime militar, ele foi um cara que escreveu o Eternauta pra tentar sim acabar com essa ideia de imperialismo, de você ocultar pessoas, sabe, desumanizar pessoas, trazer essa questão de o império dominando e o povo ali sofrendo. Ele escreve o Eternauta e depois que ele escreve o Eternauta, quando tem o regime militar que acontece ali de 1976 até 1983, o cara é sequestrado. O autor foi sequestrado junto com 4 filhas. Você acha que tá pesado? Ele foi sequestrado, mais 4 filhas, mais 3 genros. 2 das filhas estavam grávidas e eles sumiram da Terra, nunca mais tiveram relatos dos caras. Então eles foram dados como desaparecidos e eu estou falando de 1976 até 1983. É ontem, aconteceu ontem. Eu nasci em 83. Não sou o cara mais jovem do mundo, 41, mas me considero jovem ainda. Então aconteceu isso ontem.
E aí é muito pesado e muito presente com a nossa realidade. Quando nós olhamos pro Eternauta e vemos o tamanho da produção, eu já vou entrar um pouco mais em umas camadas da série que são importantíssimas. Mas quando nós vemos aquela produção hollywoodiana, que você fica pensando, cadê a Estátua da Liberdade? Né? Cadê? Onde tá? Por que eu não tô vendo aqui o presidente dos Estados Unidos se pronunciando nesse caos? Não tem, não. Foi aqui, ó. Foi aqui na América do Sul. E os caras, eles estão aqui na América do Sul falando o idioma, o espanhol ali, o argentino, o espanhol. E é muito, muito perfeita a série. Você tem ali a questão da filmagem, eles não tiveram nenhum medo de filmar, é filmado tudo com takes amplos, você vê a cidade inteira, você vê o estádio Monumental de Núñez lá embaixo assim, você fica vendo as ruas, as avenidas da Argentina, o mar tem um probleminha, não vou entrar no que aconteceu com o mar, é spoiler, mas nem tanto, né, no final o mocinho morre, não vou também nessa linha aí, mas o mar tá ali, sabe, as ruas amplas, trânsito, imagina um trânsito pesadésimo num pedágio, descendo a Praia Grande ali no Ano Novo aqui no Brasil, você tem aquele trânsito gigantesco, e aí o evento acontece em meio a trânsitos, então as pessoas todas morrem. Quando você olha as cenas posteriores, você fala, bom, portas dos carros abertas, 1000 carros com as portas abertas, ou seja, começou a nevasca, começou a neve, os caras desceram do carro, morreram ali. E os corpos? Onde estão os corpos? Em O Eternauta, os corpos estão ali. Então os figurantes não são apenas figurantes aos montes que aparecem, você tem os corpos que aparecem ali também, tiveram o cuidado de detalhar bastante a cena, sabe? Cenas uma mais bela que a outra, tudo naquele tom de frio. Você tá no calor aqui no Brasil também, assistindo, não sei onde você está assistindo, mas você começa a sentir frio por causa da série, porque a série se passa num momento em que tá nevando. É muito impecável. Os atores, o personagem do Juan, que também é diretor de cinema argentino, os atores, todos eles deram um banho de atuação. Não tem cadê o Brad Pitt? Cadê o DiCaprio? Cadê a Kate Winslet? Não precisou. Sabe, os atores argentinos também deram um banho de interpretação, todos um melhor que o outro. Cada homem que aparece, eles não são super-heróis, lutadores, o Momo, não. Eles têm... aliás, isso é importante falar do super-herói que aparece nessa série aqui, é importante. Mas antes, os atores, eles são caras assim, de 40, 50, 60 anos. Então eles têm a óbvia limitação física, mas eles são guerreiros valentes, vivendo a resistência, vivendo ali pelo ideal argentino. Achei muito bacana isso. E aí todo cara que aparece tem uma história pra contar, tem uma camada profunda em cada personagem, nos homens, nas mulheres, nas crianças, aparece tem crianças ali também, 2, 3, que você percebe a camada se aprofundando e o ator dando conta, o ator mirim dando conta. É muito bem feito. Os monstros que aparecem na série, que são aquelas aranhas que tem um formato de besouro, né? Aranha porque ele morde, embrulha numa teia e leva a sua presa, né? Pra comer depois na teia. Ou então leva hipnotizado para desumanizar e ser um trabalhador dos alienígenas, né? Então isso tem. Só que essas figuras são figuras tipo de besouros, que andam em marcha, ploc, ploc, ploc. Imagina centenas de besouros gigantes, ploc, 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 andando em marcha. É muito assustador. Todo tipo de design de produção, os carros nas pontes, as estradas, os prédios, tudo aquilo é muito impecável, tá? Essa é a produção da série de O Eternauta. Agora, as coisas que mais pegam, além da produção ser muito bacana, eu acho que vale muito a pena, engrandece demais a obra como um todo, nós temos ali um inimigo extraterrestre, um inimigo alienígena que invade a Terra, mata todo mundo com a neve e depois começa a tomar conta da Terra. Os seres humanos que sobrevivem, eles são desumanizados, ou seja, eles tiram a humanidade do cara. O cara fica no estado de transe, de uma hipnose, que a série não mostra ainda se eles vão voltar ao normal um dia ou não, acordar daquele transe, mas eles começam a ser trabalhadores daqueles alienígenas. Então eles foram desumanizados. E a série, ela tem uma crítica clara contra um imperialismo e opressão.
O imperialismo e opressão que esteve sempre muito presente ali em questões políticas, na Argentina teve muito. O autor, ele coloca que esses alienígenas seriam um regime imperialista, seriam um inimigo que eles têm que resistir, mas ele coloca de uma maneira que seria uma maneira... Como é que fala? Uma maneira... Não é simbólica, uma maneira fictícia, né? Ele coloca uma ficção, ele coloca um alienígena que ninguém sabe se existe. Eu sei, mas ninguém sabe se existe. E ele coloca dessa forma de ser a opressão na Argentina. Então, um toque muito sutil, um toque muito leve para demonstrar o que de fato é uma crítica. E a questão do heroísmo. Nós temos um heroísmo sempre que aparece uma invasão. Você tem o Thanos da Marvel entrando na Terra, e aí quem que tem que defender a Terra? Não são nossas autoridades. Aí vem o Homem de Ferro, vem o Hulk, vem o Thor de outro mundo defender a Terra. Esses são heróis. Na Argentina também tem o herói, só que o herói, sabe quem é? Não é um cara, é o povo todo unido. O povo se une e fazem da população um herói. E esse herói é fortíssimo. Eles não são fortíssimos enquanto tiro, estratégia, a carne que resiste, nada. Mas eles, agindo todos unidos, todos juntos, eles passam a ser um inimigo fortíssimo para esse colonizador alienígena que veio para a Terra aqui para tentar detonar todo mundo. Então, assim, é uma coisa extraordinária a série. Eu gostei demais. Quando você vê a série, talvez essa questão do imperialismo e opressão, essa questão do super-herói, que é o povo argentino todos juntos, quando você assiste ali, isso pode, de vez em quando, não ficar tão claro. Mas, com certeza, se você olhar com essa visão mais ampla, você vê perfeitamente o autor colocando essa questão. E aí, gente, eu vou falar com vocês agora uma série de suspense e também ficção científica. Para você que gosta de ficção científica, apocalipse, que tem muito do apocalipse zumbi, ali nós não temos um apocalipse zumbi, nós temos um apocalipse climático, né? O que poderia ser chamado como uma era glacial. Acho que não, porque aquela neve nem é tão fria assim. Ela é geladinha, mas não torna aquele frio insuportável de uma era glacial. É que a neve ela realmente não pode tocar nas pessoas. Se tocar, ferrou. E aí você ver pessoas enlouquecendo é um ponto legal da série. Mas um ponto muito alto é nós vermos aquela questão de como o ser humano agiria nessa situação precária, na situação de não saber o amanhã, não saber o que esperar. Tivemos um ensaio sobre a cegueira, não sei quem viu, do Fernando Meirelles, que é com Gael Garcia Bernal, que todo mundo fica cego, e aí o governo leva comida ali, daí a pouco o governo some, aquela comida é escassa, e do nada o Gael Garcia Bernal, ele junta uma galera dos mais fortes, fisicamente mesmo, os mais fortes, rapidinho, ele junta os caras, pega uma comida toda pra eles e eles distribuem de maneira que as pessoas que estão ali com eles, que seriam iguais, só se merecerem. Tem que trabalhar para eles, precisa jogar o jogo deles, mulheres têm que sofrer violências físicas, tudo. Os caras mais fortes que não estiverem com eles, eles vão morrer na porrada, na violência, tudo isso porque um clãzinho ali tomou o poder para eles. E isso não é só no ensaio sobre a cegueira. Vira e mexe, nós temos em The Walking Dead, tivemos o Negan. O Negan na força física, ele acaba montando um clã, que ele é a polícia do lugar, e ele vende segurança, mas para isso você tem que pagar o imposto. Então ele cria o caos, ele cria o problema para poder vender e ganhar dinheiro com isso. E aqui nesse filme na série do O Eternauta, naquele prédio da mulher do Juan, a médica, acontece que em uma noite eles tiveram problema, no dia seguinte todo mundo já estão confiscando comida dos apartamentos, eles não podem sair, né? Então o mundinho deles vira um prédio, e naquele prédio confisca comida de apartamentos, tem que ser todo mundo vivendo em comunidade com alguns fortões sendo os comandantes na força bruta mesmo, e na arma, né? Porque eles precisam dominar o negócio e não sabem como que é amanhã. E isso é muito louco de pensar. O personagem, o amigo do Juan, o argentino do bigodinho lá, que tem a casa,
casa que eles ficam, com a garagem, ele troca a casa dele por um trailer. Aquela casa dele era um conforto, uma segurança, onde ele tinha mercados próximos, que ele conseguia pegar a comida dos mercados e trazer pra casa dele. Ele teria ali talvez um ano de tranquilidade naquela casa dele. Quando ele troca a casa no trailer, também fica pra mim muito louco de pensar. Calma aí, o cara tá trocando uma casa num trailer pra poder ir pra um lugar, mas na casa dele ele já tinha um conforto que ele não sabe se ele vai encontrar por lá. Então, é a loucura de você não saber o que esperar amanhã. A neve podia não parar nunca mais. Podia não ser nada, podia ser um pesadelo. Só que os caras enlouquecem de ficar um minuto parado. E eu acho que esse tipo de comportamento que o Hector Germán, o autor, o escritor mesmo, ele coloca esse tipo de comportamento de loucura, de caos, de hiperatividade para aquelas pessoas que estão vivendo o evento apocalíptico. Eu acho que isso aqui é muito próximo da realidade. Nunca vivi um evento apocalíptico, ainda bem, né? Mas eu acho que ele é muito próximo da realidade. Então, meus amigos, vocês aí que estão olhando nos meus olhos agora e não assistiram o Eternauta, é pra já. Assista, que é muito bom mesmo. E essas questões que eu falei do imperialismo opressor, o herói que é o povo todo unido, são curiosidades da série que eu trouxe pra vocês aqui, acho que em primeira mão. Beleza? Então, se você curtiu esse vídeo, chega nesse like aí e se inscreva aqui no canal Cinema com o Juba, que aí é pra esse vídeo e pra mais milhares que eu vou programar e fazer por aqui, e você é meu convidado pra ficar comigo. Tamo junto então. Um abraço, até a próxima. Valeu!